Pronto, já está gravando, né? Boa tarde a todos, né? E hoje, de fato, a gente começa a parte de cálculo que realmente interessa, a parte que a gente entende por cálculo mesmo diferencial. A gente tem aí, nessas semanas, 2 semanas passadas, a, a gente fez a parte de revisão, né, de funções, e eu parei na aula passada na revisão de composição de funções. Então, o que aconteceu? A gente fez a composição e aí a gente parou lá na parte de funções compostas e eu fiquei de mostrar para vocês depois em alguns vídeos algumas coisas. Aí a partir de agora, daqui uns dias, essa semana, na próxima, eu já vou começar a fazer isso. Eu vou estar colocando alguns vídeos curtos para vocês, onde nesses vídeos curtos eu vou falar de algumas coisas do tipo assim, ó. Por exemplo, função inversa de uma função, né? Método para determinar a inversa. Função definida por partes. Aí alguma coisa do tipo assim, função exponencial. Então faço um vídeo só sobre função exponencial. Função logaritmo, certo? Alguns exemplos aqui. Uma revisãozinha de funções trigonométricas. Então eu vou incluir vários videozinhos falando de algumas funções específicas. Funções trigonométricas inversas, função arcosseno, cosseno, tangente. E aí vai. Então, eu vou adicionar uns vídeos que eles vão complementar o que a gente vai ver nas aulas. Tipo assim, é como se o que falta a gente completar na aula, eu vou colocar nesses vídeos e eles vão ser colocados lá junto com os outros no YouTube. Só que eles vão ser mais curtos, né? E a intenção é de que o que está lá não vai ser feito na aula, porque é justamente para poder a gente ganhar tempo. Coisas que se eu fosse fazer na aula a gente podia perder tempo. Você vai lá e assiste, certo? Aí hoje eu vou continuar fazendo aqui a parte que interessa, que é o capítulo de limites. Vamos ver o que é que a gente tem a respeito disso, tá? Deixa eu passar lá para a parte de limites. Claro que vocês não precisam ficar esperando as aulas para ler o livro, né? Embora eu vou gravar umas aulas sobre essas funções, postar alguma coisa para ajudar, você já tem aí o material em PDF, então você pode ir lá, abrir, ler e já tentar tirar algum proveito, né, do conteúdo escrito. Em próximas aulas, em algumas aulas na frente, a gente também vai fazer umas aulas de exercício, assim, de treinar, né? Tipo, fazer algumas questões ou tirar dúvidas também. Tipo, uma aula que a gente possa só esclarecer as dúvidas que vocês têm. Então, vamos aqui. Bem, primeiro, quando a gente começa a estudar o cálculo diferencial, o limite é a primeira parte que a gente começa, né? Começa através do limite. Porque a gente vai falar de derivada e integral, que são conceitos que utilizam limites, né? As definições que a gente tem de derivada e de integral, ela é independente de seu significado geométrico ou físico, elas são estabelecidas usando limite. Ou seja, então, para que a gente possa estudar derivadas, a derivação e a integração, a gente precisa entender como funcionam os limites. Então, o que seria o limite? Primeira coisa, vamos pensar que se você tiver uma função
que ela for dada através de uma expressão como está aqui, ó. A função, ela é 2x ao quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Aí, a função de cima, a equação em cima, 2x menos x menos 1, ela é decomposta em produto assim, ó. Porque se você multiplicar aqui, esse por esse, por esse por esse por esse, se fizer o produto aí, você volta para cá. Então, você meio que fez uma fatoração, certo? Bem, claro que se você olhar para essa função, o domínio dela não tem o 1, é os reais menos o 1, como está aqui, né? Por quê? Porque se você olhar para ela do jeito que está aqui, você calcular o f de 1, é que vai dar? 2 vezes 1, 2, menos 1, menos 1, 1 menos 1. Então aqui dá 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0. Então a gente estaria dividindo 0 por 0. Isso aqui a gente chama de uma indeterminação, certo? É uma indeterminação. Em geral, quando você tem um número dividido por 0, isso aqui não existe. Você não tem a divisão por 0. É só você pensar que você está dividindo uma coisa em partes iguais, certo? Então, se você está dividindo por 0, você não tem como fazer a divisão, certo? Você não está dividindo, na verdade. O que acontece é que se você fizer essa fatoração que eu fiz aqui na função, suponha que essa fatoração e cancela o x menos 1 com x menos 1. A função que sobra é 2x mais 1. Então você tem uma nova função, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e estudar as funções f, vamos encontrar números bem próximos daquele número que não está no domínio dela. Aí você viu aí que tem um problema de definição no 1, certo? Ou seja, você viu que essa função aqui, o f do 1 dela, não existe isso aqui. Então, se não existe, a gente vai tentar fazer o seguinte: nós vamos pegar números x próximos a 1. Isso aqui, a notação que nós vamos usar é x tendendo a 1. X tende a 1. O que significa esse tende a 1? Ele se aproxima do 1, certo? Ou seja, significa que você não pode colocar o 1, mas você pode colocar o 0,999999. Ou seja, você pode colocar números bem próximos de 1, mas não o 1, certo? Aí a questão que fica é assim: ora, se essa função está definida nesse valor 1, mas o que será que acontece quando você aplicar a função f em um número que está bem próximo de 1? Ou seja, qual será o limite dessa função quando a gente chegar próximo do 1? Essa é a pergunta, certo? Então, esse é o estudo que a gente faz na parte de limites. Aí aqui ele colocou uma tabela, certo? Então, para essa função f, ele fez o seguinte: ele pegou o 1, ele quer se aproximar do 1, só que ele se aproxima de duas formas, que a gente diz pela esquerda e pela direita. Então, vou fazer um traço aqui, vamos olhar aqui o 1. Se eu colocar números à direita do 1 aqui, certo? Esses números são maiores ou menores do que 1 à direita? São maiores que 1. Se eu colocar números à esquerda aqui de 1, à esquerda os números são menores do que 1, certo? Então eu vou aproximar do 1 aqui pela esquerda, eu vou estar chegando no 1 aqui essa seta, e posso estar chegando no 1 aqui pela direita, né? Perceba que vou fazer aqui um outro traço, que é o 1. Se eu quero aproximar pela esquerda, eu vou pegando números aqui, suponha que é o 0. 0 e 1. Eu quero sair do 0 e quero chegar no 1. Então, a primeira coisa eu olhei no 0. Quem é 0? Aí deu 1. Porque a função ficou f de x igual 2x mais 1. Certo? Então, quando eu aplicar o f no 0, dá 1. 2 vezes 0,
mais 1 dá 1. Vamos pegar um outro agora, vamos pegar aqui no meio, 0,5. Então, f de 0,5 vai dar 2 vezes 0,5 mais 1. 2 vezes 0,5 é 2 vezes meio, dá 1. Mais 1, 2. Tá aqui o 2. Aí vamos se aproximar mais ainda. Pega aqui mais para frente, 0,7. Menos 0,7 dá 2,4. Aí mais ainda. Mais. Então cada vez está chegando aqui mais perto do 1. Ó. Aí a tabela ele continua até esse aqui, ó. 0,99999999. Ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então veja que quando ele colocou esse 9999999, a resposta que ele vai obter é 2,9999998. Porque a função f de x igual a 2x mais 1. Então, quando ele coloca esse valor para o x, né, aqui, 2 vezes ele mais 1 dá esse número aqui. Certo? Então, você se aproximou do 1 pela esquerda, ou seja, você fez o x tender a 1 pela esquerda. A gente vai usar essa notação daqui a pouco. X tender a 1, aí o que é esse menos em cima? Não é que o 1 tem um sinal de menos, é só para dizer que a gente está fazendo pela esquerda, ou seja, pelo lado onde os números são menores que 1. Né? Se você fizer agora a mesma coisa para os números x que são maiores do que 1, você vai olhar aqui a reta, tem o 1, colocar aqui o 2. Então você vai pegar os números que estão próximos de 1, mas você vai diminuindo aqui. Ó. Aqui eu peguei o 0, comecei com 0. Então aqui eu vou começar com o 2. Então f de 2 é 2 vezes 2 mais 1. Então é 4 mais 1, 5. Vou diminuir para 1,7. Então f de 1,7 dá 4,4. E assim vai. Quando ele chegar lá no número bem pertinho do 1 aqui, bem perto mesmo, ele vai pegar um ponto. 1, 2, 3, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 9. Veja que esse número também é bem próximo de 1, porque ele é um ponto, um monte de zero. E lá na frente tem um 9, então ele é quase igual a 1. Quando eu fizer isso, f dele vai dar 3,0000018. Ele vai dar um número bem perto de 3. Ó, esse deu bem perto de 3. Você tem aqui o 3. Esse aqui deu um número bem perto, mas menor do que ele, ou seja, à esquerda. E esse outro deu um número bem perto de 3, só que à direita, maior do que ele. Então, significa que a tendência é o quê? Que essa função no 1 dê quanto? Pergunta, estou perguntando, responda. 3. Exatamente. Tanto é que essa função, se você aplicar no 1, dá 3, né? f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1, 3. Aí você pode me perguntar, professor, por que o senhor fez isso, calculando esse x tendendo a 1, se você poderia colocar logo no f no 1 e dizer que é 3? Aí onde está? Eu volto aqui para o início da expressão e lembrar que do jeito que eu coloquei a função, inicialmente ela não está definida no 1. Aqui, ó. Ela está 2x quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Desse jeito aqui, ela não está definida no 1. Então, eu não posso calcular o f do 1. Por isso que eu tive que aproximar. Só que, esse exemplo em particular, a gente pode eliminar o problema. Que problema a gente pode eliminar? A gente pode simplificar, né? Por isso que quando ele dividiu aqui, ele fez essa conta, 2x mais 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1. Esse vai embora com esse e a função é 2x mais 1. Porque você pôde se livrar do problema. Então, essa é a ideia dos limites, né? A gente vai estar fazendo isso várias vezes, certo? Tem aqui umas observações. Eu não vou ficar fazendo assim tanto detalhe para a gente não perder muito tempo. Mas o dever de vocês é olhar essas observações aqui, certo? Tem uns detalhes aqui que eles são mais para matemática, vamos dizer assim. A definição do limite usando épsilons e deltas.
Eu vou dar uma ideia geométrica disso, mas não vou ser formal para pedir isso a vocês não, porque a ideia talvez seja mais interessante para quem faz matemática, porque está interessado em demonstrar, em fazer provas, né? Vocês não estão muito interessados nisso não. Mas eu vou dar a ideia geométrica, certo? A ideia geométrica vai ser mais ou menos o que está aqui, ó. Imagine aqui o seguinte, aqui é a nossa função f de x, 2x mais 1. A gente sabe que essa função, o f do 1 é exatamente 3. Então, o gráfico aqui é uma reta, né? Eu já sei os pontos que ela toca aqui no 1, né? Porque se você fizer f de 0, já sabe que é 1. Aqui eu já sei que ponto é esse também. Basta igualar a 1 a 0. Então, x é menos 1 meio, então eu sei que aqui é menos 1 meio. Só para identificar aquelas coisas que eu fiz no capítulo anterior. Então, o que é que acontece? Se eu aproximar do 1 pela direita, aqui, ó, a imagem vai cair aqui em cima, certo? Vai cair aqui, nesse pedaço aqui. Se eu aproximar do 1 pela esquerda, vai cair essa outra parte aqui, certo? Significando o quê? Que pela direita, os valores também vão estar descendo aqui, próximo a 3. E pela esquerda, a imagem aqui está se aproximando de quem? Do 3 também. Então, pela direita, a imagem tende a 3, pela esquerda, a imagem tende a 3 também. Ou seja, a gente vai usar a notação limite de f de x, quando x tende a 1, é igual, nesse caso, deu 3. Aí essa expressão aqui é o que a gente vai usar bastante. Deixa eu escrever aqui em cima. Vai escrever assim, ó. Limite de uma função f de x quando x tende a A. Então, o que é que vocês vão entender por isso? É o limite da função f quando x se aproxima de A. Certo? Eu não sei se vocês anotam as aulas. Eu acho que nas aulas online os alunos não anotam não. Nas aulas presenciais vocês ainda pegam um caderno e ficam ali escrevendo. Mas na aula online não fazem, ainda mais quando eu gravo. Mas não precisa também, tá aí o livro, né? Então, isso aqui é a ideia de limite. Só que existe uma ideia formal que é essa, né? A definição formal. Você pegar um livro de matemática, formalmente, o que seria a definição de uma função f de x quando x tende a A? É isso aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a B, eles usam B, mas a letra é de menos. É L. Olha só a definição. Seja uma função f de A em R, né, os reais, uma função e B o número real. Está escrito, para todo intervalo aberto I contendo B, o intervalo de I, interseção A menos o próprio B, é não nulo, não vazio. Não nulo não, não vazio. O número L é o limite de f de x, quando x aproxima-se de B, quando para todo epsilon maior que zero, existe um delta, também maior que zero. Esse epsilon depende de delta, tal que se x estiver em A e o x estiver módulo, a diferença de x menos b em módulo é maior que zero e menor que delta, então a imagem de f de x menos, f de x menos L é menor do que epsilon. Ou a notação resumida é essa daqui, f de x, limite de f de x com x tende a b é igual a L. Uma pergunta bem assim, sincera, que espera a resposta. Vocês, o que é que vocês entendem dessa definição aqui? Se é que entender alguma coisa. Alguém entende o que é que diz essa definição? Talvez não, porque a uma grande maioria não deve ter feito cálculo 1. Mas outros talvez já tenham feito. Mas também tem os que estão vendo a definição agora. Se você parar um pouco aí, para aí uns 2 minutos, leia o que está na sua tela aí agora, leia bem devagarzinho. Se quiser, pode pegar até um papel, rabisque, e eu vou dar 2 minutos para você tentar entender o que, que ele está dizendo aí. Certo?
Eu posso questionar, professor? Sim? É mais ou menos o seguinte, ó. Levando em questão Tem um eco aí que você está falando. Acho que você está com dois microfones. é, Mas pode falar. deixa eu ver se vai. Pronto. Tá lá. Fazer o seguinte, ó. Observando, no caso, o plano cartesiano, né? Os quatro quadrantes. A gente leva em questão o seguinte: para que exista um x, vamos supor, a função em si, que seria a função x y em relação a x. Se existe um valor para uma coordenada, vamos supor, para x, se esse valor for dos reais ou existente, vai existir outro para y, no caso, para qualquer um dos quadrantes, no caso, ou para cima ou para baixo, o y negativo ou y positivo. Essa é a minha ideia. Porque para cada existente um x, vamos supor na reta numérica um x, um valor, vai sempre existir um y, isso sendo real, vai sempre existir um y, né? No caso, para positivo ou para negativo. A mesma proporção seria para x. Sendo o x negativo ou x positivo, vai existir sempre um y positivo ou y negativo na sequência. Que aí vai formular a questão da função. Isso é certo ou não? Certo. Entendi o que você quer falar. É mais ou menos isso. Assim, falta complementar algumas coisas, mas a ideia geral, eu acho que você entendeu. Porque, assim, você disse positivo e negativo, é verdade. Assim, a gente pode tomar isso como uma orientação. Não necessariamente ele precisa ser positivo ou negativo. Por quê? Eu posso tomar uma função que seja só positiva, por exemplo. Mas aí você pode calcular os limites, tanto à direita quanto à esquerda, e os números continuam sendo dos dois lados positivos. Mas o que você fez está certo, porque o que você falou é como se eu tivesse feito aqui o quadrante, tivesse feito aqui uma figura, mais ou menos assim, ó. Porque, por exemplo, desse lado aqui eu sei que é positivo, desse lado aqui eu sei que é negativo. Então é como se você estivesse pegando um intervalo que pega dos dois pedaços. Aí o que você quis dizer está mais ou menos contido aqui. Claro, você falou de uma forma bem superficial, por cima, mas eu acho que a ideia você deve ter entendido. Eu vou dar com mais detalhes essa explicação. Deixa se alguém mais queira se manifestar, certo? É só mais um minuto. Enquanto eu dou esse minuto para vocês pensarem aí, eu vou aproveitar e fazer a frequência, certo? Lembrando que eu falei que essas aulas a gente pode colocar falta. Então, quem tiver por aí, se ligue. Alberes, Felipe, Presente. pronto. Antônio Luciano, Luciano está aqui. beleza. Arthur, Arthur tá aí? Tô aqui, professor, tô aqui. Bruno, Bruno, Carlos Rian, Aqui. Clausevi, é, o Edinaldo tá aí, né? Sim, professor. Fabrícia Lara, tá aí? Fabrícia, Francisco Ferreira, Aqui. Francisco Nairton, Tá aqui, professor. Francisco Juan, Francisco Tavares, Jardel, Aqui. João Gabriel, Aqui. certo.
Leonardo, Aqui. Lucas, Aqui, professor. Michael, Mirley, tá aí não, né? Rones e Yuri. Presente. Rony está aqui. Beleza. Pronto, já fiz a frequência, já registrei aqui. Tá, tudo beleza. Bem, alguém quer se manifestar aí sobre o que entendeu por essa definição de limite aí, usando esse epsilon e esse delta? Vamos lá. Então, vou usar esse desenho aqui, ó. Esse desenho que está escrito aqui embaixo. Ele tem um B aqui, ó. Um B. E associado a ele nessa bolinha tem um L. Ele está dizendo aqui nessa expressão que o limite de f de x, quando x tende a b, é L. Mais ou menos como eu fiz naquele exemplo em cima. Imagine aqui o B. Aí imagine que você vai se aproximar do x, do B pela direita e pela esquerda. Você pode pegar um intervalo aqui próximo do B, tá certo? Você vai pegar esse intervalo com um raio, vamos dizer assim. O que significa um raio do intervalo? O mesmo valor que você pegar para um lado, você pega para o outro. Aí ele chamou esse raio de delta. Então ele faz B mais delta, B menos delta. Então esse é o raio, é o intervalo. Perceba que se você tiver um reto aqui, aqui é o B, então B mais delta é um número B mais um deltinha aqui na frente. O número B menos delta é você pegar um número aqui atrás. Então isso aqui é um intervalo em torno do raio delta. O que ele está dizendo é o seguinte: quando o limite de f de x, quando x tende a b, é L, então existe um raio em torno do B, tal que todo mundo que estiver dentro desse raio, a imagem dele vai cair dentro de um outro raio aqui no eixo da imagem, certo? E quem vai ser esse raio aqui onde vai cair? Ou seja, se você pegar um x pertencente a esse intervalo, implica que a imagem dele vai cair dentro de um outro intervalo, que no caso é um intervalo em torno do L. Certo? Você vai cair dentro desse intervalo aqui, ó, em torno do L, porque o limite é L. Então, dentro do intervalo de raio delta, todo mundo que está aqui dentro do intervalo, você vai aplicar F e a imagem vai cair dentro de um raio em torno do L. E o raio desse intervalo é epsilon. Então, L mais epsilon, L menos epsilon. E o delta depende do epsilon. Por que o delta depende do epsilon? Porque ele diz assim, ó, na definição, para todo epsilon que você escolher, ou seja, escolha um raio bem pequeno perto do L. Suponha que fosse bem menor aqui. Não importa, se você abrir um raio aqui perto do L, necessariamente vai ter um aqui perto do B. Então, qualquer um raio que você escolha em torno do L, como ele é o limite da função, significa que deve existir alguém no domínio que cai dentro desse outro raio do epsilon, do L, próximo ao L. Então, geometricamente só é isso, certo? A existência do limite. Aí, essa notação pode parecer confusa, mas não é. Então, ó, para todo epsilon igual a zero, existe um delta positivo, tal que, quando você pega o x em torno do escrever mais bonito, tá feio. Você pegar o x em torno do b menor que o delta, implica que a imagem vai estar dentro
desse intervalo aqui, ó. Só uma observação. F de x menos L ser menor do que epsilon significa que menos epsilon é menor do que f de x menos L menor do que epsilon. Certo? Aí se você somar um L aqui dos três lados, fica L menos epsilon menor que f de x menor que L mais epsilon. Ou seja, resumindo, isso aqui está dizendo que o f de x está dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Certo? Ou seja, a imagem desse x que você pegou em torno do raio delta, epsilon, vem de um x que está dentro do intervalo de raio. A imagem f de x que você pegou dentro do intervalo de raio epsilon vem de um x aqui que está dentro do raio delta. Tá certo? Então não importa qual seja o epsilon que você escolha. Não importa. Você pode pegar um intervalo grande perto do L ou pequeno. Eu vou diminuir mais ainda. Mas sempre vai existir um lá no domínio que corresponde a esse. Ou seja, certo? Vai cair dentro desse intervalo. Tá tranquilo? Assim, na matemática, essa definição é muito usada. Principalmente porque na matemática os alunos estudam cálculo 1 e depois eles estudam esse cálculo 1 através de uma disciplina chamada análise real. Onde a análise real, eles vão fazer isso com mais detalhes. Eles estudam sequências convergentes, eles vão estudar limite de funções através de sequências também, vai utilizar a questão do estudo das, como é que se diz? Derivadas, as propriedades de cálculo integral, eles usam sequências, as séries. Então lá a noção de sequências convergentes ela é definida usando o epsilon, a noção do epsilon do intervalo ali na reta. E os exercícios às vezes são bem teóricos, né? Você tem que provar assim, com muita teoria, demonstrações. Já na física, os físicos não têm muito esse interesse, né, de ficar fazendo essas demonstrações. A ideia talvez seja mais entender o conceito e utilizar esse conceito, entendido geometricamente ele, vocês vão usar. Certo? Então eu não vou usar muito rigor desse exercício com epsilon e delta, não. Até porque eu tenho a impressão de que a gente sempre faz cálculo 1 com isso, mas as pessoas nunca entendem isso. Assim, até pode entender, até pode fazer a conta, mas não sabe explicar. Se você parar aí na esquina e disser, explica aqui como é o limite da função f de x quando tende a L, ele não vai saber explicar. Certo? Você parar qualquer uma pessoa aí, em qualquer lugar, que fez o cálculo 1, ele vai gaguejar e não vai saber explicar. Vai fazer igual ao Chicó, só sei que foi assim. Exatamente, mais ou menos isso. Porque os alunos aprendem que o limite tem essa definição de epsilon e delta, ele até faz as contas, mas ele tem que entender o conceito por detrás, geometricamente, como é que isso funciona. E às vezes gera um pouco, o aluno precisa ter um pouco de maturidade para entender isso. Eu vou falar disso, obviamente, em um exemplo, alguma coisa assim, mas apenas para vocês entenderem o porquê que é importante isso. Mas não precisa ficar fazendo um monte de exercício usando isso, não. Tá certo? Beleza, então vamos para frente. Aí aqui ele vai dar uns exemplos, justamente usando o epsilon e o delta, certo? Todo livro de cálculo que vocês pegaram vão ter isso. Ele vai dar aqui uns limites. Quem é o limite da função x ao quadrado quando x tende a 4? Normalmente, quando a função é um polinômio, se ela não tem nenhum problema no número, o limite normalmente é a mesma coisa de que substituir o número. Por exemplo, a função x ao quadrado ela não tem nenhum problema de definição. Qualquer número que você atribuir ao x aí não vai gerar nenhum inconveniente, nenhum número que não exista, nada desse tipo. Então, o que você vai fazer? É simplesmente pegar o 4 ao quadrado, que é 16. Certo? Só que você poderia fazer isso também usando epsilon e delta. Claro que fica mais difícil. Provar os limites de uma função utilizando a definição de epsilon e delta fica mais difícil do que provar usando as propriedades. Fica mais difícil. Mas é possível você fazer, certo? Você pode fazer
porque se existe e se é feito assim é porque funciona. Mas não é necessário você sempre fazer desse modo, utilizando a definição por epsilon de delta. Isso não quer dizer que você precise sempre provar o limite usando o epsilon de delta. Vão surgir justamente algumas propriedades dos limites, que é justamente para facilitar. Porque se todo exemplo você tivesse que provar usando epsilon e delta, iria existir exemplos que seriam muito complicados. Opa. Desculpe. Muito complicados de fazer, certo? Porque você teria que escolher ali um intervalo em torno do valor. Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui. Essa função é assim. Suponha que aqui é o 4. A imagem dele lá em cima vai dar o 16. Você pode pegar intervalos em torno do 16 e aqui em torno do 4. Ele está dizendo o seguinte: se você pegar um intervalo bem pequeno aqui perto do 16, de raio epsilon, né, você tem que encontrar um outro aqui de raio delta. Tá ok. Toda vida que o x menos 4 for menor do que delta, positivo, isso aqui implique que x ao quadrado menos 16 seja menor do que epsilon. Só que beleza, nesse caso aqui é fácil, porque o x ao quadrado menos 16, ele se decompõe como x menos 4, x mais 4. Aí você pega o módulo, certo? Você está supondo o x menos 4 menor do que delta, então isso aqui é menor do que delta vezes x mais 4. Certo? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer algum truque, né? Que é o que ele vai fazer aqui nesse item 3, para transformar a conta, né, em algo que ele possa substituir esse x mais 4 por alguma coisa que ele possa usar o epsilon. Aí ele vai fazer um truquinho aqui, né? Que truque é esse? É o seguinte, ele precisa que apareça no final x ao quadrado menos 16 em módulo menor do que epsilon. Então ele precisa fazer aparecer um epsilon aí. Tá travando. Alguém está escrevendo aqui que tá travando. Os outros estão percebendo isso ou é só com quem tá com problema aí? O meu tá normal. O meu tá normal também, professor. É porque o Alberes Felipe ele escreveu aqui que tava travando. Fica aqui para ele. Eu cuidado que acho que foi na aula passada que a minha internet caiu, eu fiquei falando aqui sem perceber que tinha caído. Beleza, então vamos voltar para cá. Ó, ele precisa no final, ele tem que provar no final que o x ao quadrado menos 16 é menor do que epsilon. Isso que ele tem que chegar. Ele tem aqui isso, ó, menor que delta x mais 4. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que mexer com esse x mais 4. O que foi que ele fez? Ele vai fazer o seguinte: x mais 4, ele vai fazer um certo truque. Por isso que é difícil fazer às vezes com epsilon e delta, porque o aluno tem que ter essa jogo de cintura, né? De trabalhar bastante com manipulações assim algébricas. Aí, às vezes pode ser mais complicado. Ó. Ele vai pegar o x mais 4 e vai só escrever de outro jeito. Certo? Ó, ele vai dizer que o x mais 4 é x menos 4 mais 8. Concordam? Que 8 menos 4 dá 4. Só que, por sua vez, ele vai usar aqui uma desigualdade, que é a desigualdade triangular. Que A mais B em módulo é menor ou igual que módulo de A mais módulo de B. Então, isso aqui é menor ou igual que o módulo de x menos 4 mais módulo de 8. Perceba que o módulo de x menos 4 a gente já está usando aqui, ó, supondo que é menor que delta. Ora,
Beleza. Né? X menos 4 em módulo é menor do que delta. Certo? Só que aí ele quer comparar com x menos 4. Ele quer fazer isso. Mas posso fazer assim também. Isso é menor do que delta mais 8. Se eu quisesse. Certo? Mas, no caso dele aqui, ele não faz isso. Ele pega o x menos 4 e comparou com 1. Por quê? Porque ele diz que se ele pegar o x entre 3 e 5, aí ele subtrai o 4 dos três lados aqui, ó. Assim, ele tem 3 menor que x menor que 5. Ele subtraiu 4. Então fica menos 4 mais 3 menor que x menos 4 menor que 5 menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1 menor que x menos 4. E é menor que 5 menos 4, que é 1. Então esse x menos 4 aqui é menor do que 1. Mais 8, 9. Beleza. Então ele transformou x menos 4 em menor que 9. X mais 4 é menor do que 9. E repetiu x menos 4. Aqui eu já coloquei que era menor do que delta, mas não precisava. Aí nesse caso aí ele fez isso. Ele pegou, vai ficar com x ao quadrado menos 16 é menor do que 9 vezes x menos 4. Aí isso aqui é menor do que 9 delta. Então ele escolhe o delta como sendo o epsilon sobre 9. E se o delta for epsilon sobre 9, então fica 9 vezes epsilon sobre 9. 9 cancela 9, fica só o epsilon. Então você consegue x ao quadrado menos 16 menor do que epsilon. Perceba que é um pouco trabalhoso fazer isso, porque isso aqui é um exemplo de uma função simples, x ao quadrado. Então a gente não vai precisar fazer isso, certo? Nós vamos trabalhar com algumas propriedades de limite para tentar se livrar. Aí eu não vou me aprofundar nesse epsilon e delta, que eu não vou usar tanto, certo? Qualquer coisa a gente pode falar em uma outra aula, ou então em algum vídeo, mas eu percebo que para os alunos da física não seria muito interessante, não. Vamos aqui a algumas proposições e propriedades, coisas que são relacionadas ao limite. Primeira coisa de tudo é a unicidade do limite. O que é a unicidade? Ou seja, o limite é único. Você pega uma função f, quer calcular o limite dela quando x se aproxima de um número. Se esse limite existir, porque assim, não quer dizer que o limite existe, ele pode existir ou não. Se ele existir, ele só pode ser um valor só, ele não pode ser 2. Então, ó, pega a função f de x, faz ela se aproximar do b, e o resultado deu L1. Se por um acaso você conseguir um outro L2, eles têm que ser iguais, ou seja, não pode ter dois limites. Uma função f de x, quando x tende a um certo valor, quando você faz esse cálculo e o limite existe, ele é único, ou seja, não pode dar dois. Então, é a unicidade do limite, certo? Outra coisa, que funções iguais, se você pegar funções iguais, né, funções fg, é só um corolário desse. Se elas são iguais, então o limite delas, quando aplicado a um mesmo ponto, também vai coincidir, tá certo? Isso é um resultado que vem desse daqui. Só você pensar assim, f de x menos g de x. Vai gerar já daqui a pouco uma propriedade, que é o limite da soma e a soma dos limites aqui, ó, quando x tende a b. A gente vai já ver que a gente pode operar com as funções, a somar ou subtrair. Se o limite dessas sozinho, separado, existe, e o limite desse sozinho, separado, também existe, nós vamos poder somar e subtrair. São as propriedades aí, certo? No caso, essa proposição aqui de limite, ele calcula o limite da função afim. Ó, a função afim, limite de mx mais b, quando x tende a 1c. A função afim, ela é uma função polinomial, não tem nenhum problema de definição, então o limite é só trocar o x pelo c. Então fica mc mais b. Aí aqui está a prova feita com epsilon e delta, certo? Se alguém quiser dar uma olhada na prova, pode fazer. É bem simples, dá para entender, mas é usando epsilon e delta, eu não vou me dedicar muito a isso, justamente para a gente ganhar tempo
E por saber que vocês não vão precisar muito disso, certo? Então, no caso de um polinômio, é bem fácil. Ó. Pega esse exemplo aqui. Ó. f de x é 8x mais 3. Ele quer saber quem é o limite da função quando x tende a 4. É só se substituir. Pega o 8 vezes 4 mais 3. 8 vezes 4, 32, mais 3, 35. Acabou-se. Certo? Agora, essa função, que é aquela lá do começo, a gente viu que ela não está definida no 1. Então, eu vou chamar essa função de f. Aí ele chamou de g a função 2x mais 1. Certo? Essas funções, elas coincidem se o x não for 1. Por quê? Se x for igual a 1, essa daqui está bem definida, a g. Já a f não está definida no 1. Mas se você retirar o 1, elas coincidem. Por quê? Porque a gente já viu lá em cima, foi quando eu comecei. A gente já viu que essa daqui é 2x mais 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1. Eu só posso cancelar isso aqui se o x for diferente de 1. Concorda? E quando o x for igual a 1, esse denominador aqui é zero. E esse aqui também. Então eu só posso cancelar se o x não for 1. Aí se o x for diferente de 1, isso aqui dá 2x mais 1, que é a função g. Então a função g e a função f, elas só coincidem se o x for diferente de 1, ou seja, elas são iguais se o x for diferente de 1. Ora, então eu posso calcular o limite de f e g quando x tende a 1. E usar esse coroláriozinho aqui, ó. Funções iguais. Quando aplico o limite para o mesmo valor, coincide. Então o limite de f e g quando x tende a 1 é o mesmo. Certo? Aí vai existir alguns limites que são específicos. Esse daqui eu não vou falar dele agora, não. É o limite do seno de 1 sobre x. Ó, o seno de 1 sobre x, limite quando x tende a 0. Eu vou falar dessa mais na frente. Porque aqui o problema está no denominador aqui, ó. 1 sobre x. Eu não posso considerar x igual a 0 para essa função. A gente já sabe disso. X não está definido em 0 porque aí é o denominador. 1 sobre 0 você não vai conseguir dividir. Aí existe formas de você provar que esse limite não existe. Aí esse daqui eu vou deixar para o limite mais para frente. Porque eu vou usar uma propriedade aqui trigonométrica. Ele vai usar uma sequência, certo? E vai substituir o x por essa sequência, que vai tender a 0, certo? E vai substituir aqui em cima. Desculpa. Aí você vai mostrar que o limite não existe. Mas o limite não existe por qual motivo? Por exemplo, tem mais de um motivo. Aí nesse caso aqui é um limite que fica oscilando. Ele vai dar ou 1 ou menos 1, ou 1 ou menos 1, ou 1 ou menos 1. Então ele não existe. Vou ver até esse gráfico aí, certo? E depois nós vamos chegar em um caso de funções contínuas mais para frente que vai resolver problemas desse tipo aqui. São funções dadas por sentenças, onde as funções são distintas e você vai ver quem são elas justamente no problema, no ponto onde dá o problema. Ó, essa função aqui é dada por uma sentença. Se o x não for 1, ela é a reta x mais 5. Olha aqui para o desenho, aqui é o 1. Ó. A imagem do 1 é esse número aqui. Ó. Bem aqui. É 2 vezes π. Se π é 3,1416 alguma coisa, 2 vezes isso vai dar um número do tipo, vamos lá, assim, vou fazer com essa aproximação, certo? 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 1, 2 é 1, 3, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 3, 6, 6, então acima do 6 tá aqui, né? Mas o problema é assim, essa função só é 2π no 1, então no resto ela é a função x mais 5. Aí ele quer saber justamente quem é o limite da f aonde? No 1.
E essa é a questão. O limite ele vai ser sempre estudado naqueles pontos que são os pontos estratégicos da sua função. Se você olhar só para de cima, ela é linear. Então não tem nenhum problema. Você pode calcular f de x, limite de f de x, quando x tende ao número. Você só vai trocar. Criar mais. Mas só que essa função, no 1, quando você diz assim, x tende a 1, significa que x está se aproximando de 1. Mas só que ele não é 1, ele é diferente. Se o número está se aproximando de 1, ele não é 1. Ele está diferente do 1. Mas se ele for diferente do 1, você tem que usar de cima, x mais 5. Aí tá aqui, ó. Observação. O f de 1 é 2π, mas o valor do limite da função quando x tende a 1 não depende do valor da função no ponto 1. Justamente, ó. Porque quando você fizer limite de f de x quando x tende a 1, você tem que observar isso. Se o x tende a 1, ele é diferente de 1. Quem é o valor de f de x quando x tende a 1? É x mais 5. Então, o limite de f de x aqui, quando x tende a 1, é você calcular limite de x mais 5. Certo? Quando x tende a 1. Aí, nesse caso aqui, virou uma função linear, afim. Então, você substitui o x por 1. 1 mais 5, 6. Então, a tendência, se você se aproximar do 1, a tendência é que vá chegar no 6, a imagem. As propriedades de limites todas são essas daqui, ó. Limite das somas. Mas, claro, você só pode fazer isso se os limites existirem. Suponha que o limite de f existe no mesmo ponto A, x tende a A. O limite de g também existe quando x tende a A. Se o limite dessa existir, então você pode quebrar, você pode separar. Então, alfa, essa constante sai, vezes o limite de f de x quando x tende a A, o beta, limite de g de x quando x tende a A. Então, você pode utilizar o limite da soma, a soma dos limites. Do mesmo jeito o produto. Você pode usar o produto. Se os limites existirem, você pode calcular o limite do produto, o produto dos limites. O quociente, mesmo jeito. Só que um detalhe. Tem que ter cuidado com o limite de baixo. Desde que o de baixo não dê zero. Aí a potência, do mesmo jeito. Se o limite de f de x elevado a n, você pode calcular o limite dentro. Ou seja, você pode colocar o limite dentro do cochete e elevar a n o resultado. Mesma coisa com a raiz, certo? Quando o limite tiver uma raiz, você pode fazer isso. Desde que também a raiz aqui seja positiva. Seja, porque se o número aqui tiver um expoente negativo, aliás, positivo, par, e o limite dele for negativo, essa raiz não vai existir, certo? Aí vai ter outras propriedades, como a do logaritmo, ou ln. O limite do logaritmo é o logaritmo do limite, você pode entrar. Mas essa daqui a gente pode ver lá em funções contínuas, essas duas aqui. Nós vamos estudar sobre funções contínuas, e nós vamos ver que para as funções contínuas, essa regra sempre vale. Ou seja, o limite de uma função, você pode fazer o limite entrar na função, certo? Quando a função é contínua. Então, no caso de um polinômio, que é esse corolário que ele coloca logo aí embaixo, vale o seguinte: sempre que você tiver um polinômio, o limite de f de x quando x tende a qualquer valor é só você calcular o valor do polinômio, certo? Se a função é polinomial, o limite de p de x quando x tende a é o p do a. Exemplo, vamos pegar um polinômio aqui, x ao cubo menos 2x ao quadrado, mais 1, mais 9x menos 1. Calcular o limite de p de x quando x tende a 1. É só você pegar o polinômio p e aplicar no 1. Não tem nenhum problema. Aí você calcula quem é p no 1. No caso aqui dá 1 ao cubo dá 1. 2 vezes 1 dá 2.
9 vezes 1 dá 9, menos 1. Então, 1 menos 1 cancela, 9 menos 2, 7. Então, isso aqui é P de 1, que é igual a 7. Então, o limite de polinômio é o mais fácil de todos. É só substituir o polinômio no valor. Aí tem os exemplos, ó. Tá vendo? Tem um polinômio aqui de grau 5, calculado no 1. Só fez substituir, ó. Agora tem que ter cuidado quando as funções forem racionais. São funções racionais. São quocientes de polinômios, certo? Ou seja, se tem um polinômio sobre outro. Nessa hora aí você tem que ter cuidado, porque pode ser que no lugar que você está calculando o limite, a função dê um zero embaixo, certo? Então tem que ter muito esse cuidado. Por exemplo, esse exemplo aqui, será que dá problema no 3? Aí você tem que olhar, limite de x menos 5 é um polinômio, quando x tende a 3. É só substituir. 3 menos 5 dá menos 2, não tem problema. Vamos olhar o de baixo, limite de x ao cubo menos 7, quando x tende a 3. Se der problema, a gente não pode usar 3 ao cubo menos 7. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, menos 7, 20. Então não deu problema. Pronto, então o limite de x menos 5, x ao cubo menos 7, quando x tende a 3, é o limite do de cima, dividido pelo limite do de baixo. O de cima deu 2, menos 2, e o de baixo deu 20. Simplificando, dá menos 1 sobre 10. Agora vamos a esses aqui. Esses aqui vão aparecer aos montes. Ó, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. X tende a 1. Bem, tanto o primeiro, se você calcular separado, ó, limite x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1, dá 0. Limite de x menos 1 quando x tende a 1, opa, dá 0. Só que nós vimos aqui na propriedade da divisão que a gente só pode aplicar o limite do de cima sobre o limite do de baixo se o limite do de baixo der diferente de 0. Nesse caso aqui não foi. Nesse caso aqui, o limite tanto de cima quanto de baixo deu 0. E agora? Não podemos usar essa propriedade, o limite de cima sobre o limite de baixo. Mas aí a gente tem que relembrar aquele primeiro exemplo. Em muitos casos, você pode simplificar e se livrar do problema. Que é esse caso aqui. Ó, x ao quadrado menos 1, não sei se vocês sabem, ele é a fatoração de x menos 1 vezes x mais 1. Basta você multiplicar esses dois que volta para esse aqui. Então fica limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. É a mesma coisa do limite de x menos 1, x mais 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Ora, x tende a 1 significa que x não é 1. Ou seja, x é diferente de 1. Então você pode cancelar esses dois. Então sobra só o limite de x mais 1. Aí esse não tem problema. Você pode substituir 1 aqui com mais 1, 2. Certo? Então você pode calcular. Certo? Então, nos quocientes, a primeira coisa que tem que fazer é verificar se o limite separado, o de cima sobre o de baixo, se o de baixo zera. Se o de baixo zerar, é problema. Certo? Suponha que o de cima dê zero e o de baixo não dê zero, não tem problema. Né? Ó, suponha que você fez isso. Suponha que você tem uma f de x sobre uma g. E o limite da f, quando x tende a A, dê zero. Mas o do g não. A propriedade diz que quem não pode zerar é o de baixo. Aí não teria nenhum problema. Teria o limite de f
sobre o limite de g. Aí iria dar zero, claro, porque o de cima é zero sobre o de baixo. Põe que seja um L. Porque é zero dividido por L, não tem nenhum problema. O problema tá se o, L, se o zero estivesse embaixo. O limite da zero não é problema. O problema é dar um zero embaixo no denominador. Certo? Vai aparecer umas coisas assim, ó. Ó, limite raiz de x mais 1 menos 1 quando x tende a 1 ou a zero. Substitui o x por zero, fica 0 mais 1 menos 1. Raiz de 1 menos 1, 1 menos 1 dá 0. Tá, deixa eu ver se alguém está escrevendo aqui. Deixa eu ver se eu cair aqui. Só um minuto. Beleza. Então o que é que acontece? Nesse exemplo aí, você tem 0 no de cima e o de baixo também. Limite de x, quando x tende a 0, é um polinômio, é só substituir a 0. Então 0 no de cima e 0 no de baixo. E agora? O que é que eu faço? Aí aqui vocês vão ter que relembrar uma coisinha lá nos primórdios, série, sétima, não sei, que é a racionalização. Deixa eu só dar um exemplo aqui bem ligeiro. Ó, número 1 sobre raiz de 2. Você tem 1 sobre raiz de 2. Essa sua raiz no denominador pode estar lhe incomodando. Ah, porque eu vou dividir 1 sobre raiz de 2 vai ficar mais complicado. Porque raiz de 2 vai dar 1, alguma coisa, então eu vou dividir. Seria mais fácil se eu transformasse isso, colocasse o radical em cima. Lembrar de que multiplicar um número, você pode escrever ele de várias formas, desde que a igualdade se mantenha. Nesse caso, eu posso multiplicar no numerador ou em cima e embaixo pelo mesmo número que eu não fiz nada. Então, eu vou multiplicar aqui esse número por raiz de 2 em cima por raiz de 2 embaixo. Quando a gente faz isso, não muda nada, por quê? Porque raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. E 1 vezes 1 sobre raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2. Ou seja, eu multipliquei por 1, então não fiz nada. Mas, ao mesmo tempo, se você perceber, isso só altera a forma de escrever. 1 vezes raiz de 2 fica raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado. Cancela aqui. Fica raiz de 2 sobre 2. Então, ou seja, ele apenas está dizendo que 1 sobre raiz de 2 pode ser escrito assim. É outra forma de escrever. É raiz de 2 dividido por 2. Certo? Esse mesmo princípio vai valer aqui para a gente nos limites. Só que aqui tem uma coisa ainda pior. O radical pode aparecer em cima somente. Raiz de A menos B sobre A menos B, sei lá, uma coisa assim. Aí eu quero tirar esse radical daqui, essa raiz aqui. Como é que eu faço? Aí existe aquela propriedade de produtos notáveis também. A menos B vezes A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Porque se o A aqui tiver uma raiz, quando você multiplica por a raiz dele, vai ter um quadrado que vai facilitar para você. Certo? Então esse é o caso aqui, ó. Tem raiz de x mais 1 menos 1 sobre x. Eu já sei que se eu substituir o x por zero, vai zerar em cima e vai zerar embaixo. Aí ele vai fazer isso, uma radicalização. Só que ele não vai fazer
multiplicando por um número só, é multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. Como se fosse isso aqui, ó. Imagina ter raiz de A menos raiz de B sobre alguma coisa aqui. Então ele vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Mas quando ele usar essa propriedade aqui, nesse produto, ele se livra da raiz em cima. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar por raiz de x mais 1 aqui, sobre raiz de x mais 1. Então vamos aqui, ó. Aqui é a propriedade. Imagine esse raiz de x mais 1 como sendo a menos b. E esse como se fosse a mais b. Então o resultado tem que dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vai dar raiz de x mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Sobre, aí embaixo não tem o que fazer, é multiplicar o x por raiz de x mais 1 mais 1. Aqui esse 2 vai cancelar esse, então sobra o x mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1. X que multiplica raiz de x mais 1 mais 1. Esse menos 1 vai embora, fica x sobre x, raiz de x mais 1. Perceba como ficou legal, ó. Esse x está multiplicando esse, e esse x está em cima sozinho. Então eu vou cancelar esse x aqui por esse x aqui. Eita, ficou bagunçado. Fazendo para cá, o que é que sobrou? 1 sobre raiz de x mais 1 mais 1. Ou seja, fala, meu Deus. Ficou bagunçado. Tem um espaçozinho. Muito poluída a tela. Deixa eu riscar aqui, deixa eu ver. É bom na lousa, na lousinha branca, porque fica os espaços. Aqui é em cima do próprio PDF. Aí é ruim de eu ficar. Ainda mais riscando o livro. Exatamente. Aí fica bagunçado. Mas a vantagem aqui é porque já fica escritinho certinho. Aí dá para eu trabalhar o exemplo. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui mesmo esse espacinho. Então, ó, o limite lá do início, que era raiz de x mais 1, era menos 1, era? Menos 1 sobre x, quando x tende a zero, virou isso aqui, ó. Então vai ficar limite de 1 sobre raiz de x mais 1, quando x tende a zero. Aí nesse caso aqui, perceba que se você substituir o x por zero, não dá nenhum problema. Fica 1 sobre raiz de 0 mais 1 mais 1. Fica 1, raiz de 0 mais 1 é raiz de 1, que é 1. Mais 1, 2. Então dá 1 meio. Aqui, ó. Vou só mostrar de novo. Então, ele racionalizou, multiplicou por raiz de x mais 1 sobre 1 e já deu o resultado. O resultado deu esse. Então, esse limite aqui, ó, ele já diz que é igual a esse. Quando você substituir o x aqui por 0, 0 mais 1 é 1, raiz de 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então, o resultado é 1 meio. Então, um limite que no início, aparentemente, não dava certo, porque leva um 0 em cima e um 0 embaixo, na verdade ele existe, e é 1 meio. Então, esses vão ser os exercícios que vocês vão praticar bastante. É esses limites que você tem que se livrar do problema para poder encontrar quem é ele. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse exemplo aí, professor, ele está na maioria dos livros de cálculo. Não, todo livro de cálculo tem eles. Tem eles. Todo livro de cálculo tem esses exemplos aí. Você vai encontrar bem facilmente.
né? Fazer mais um aqui. Ah, fazer aqui na lousinha, certo? Vou abrir aqui o whiteboard. Mas vocês estão vendo aí na tela, né? Esse segundo exemplo. Tem raiz a quarta de x menos 1 sobre raiz a quinta de x menos 1. Certo? Vocês estão vendo que ele está dizendo aí, ó, para calcular esse limite, façamos a mudança de variáveis x igual a t elevado a 20. Vocês imaginam por que ele fez isso? Deixa eu passar aqui para a lousa. Estão vendo aí na lousa, né? Ele vai fazer uma mudança. Ele vai chamar o x de t elevado a 20. Por quê? Porque assim, ele tem aqui raiz quarta de x. Quando ele chama o x de t elevado a 20, ele está fazendo uma pequena mudançazinha para ficar assim, ó, raiz quarta de t elevado a 20, e ele simplificar esse 20 com esse 4, certo? Porque não sei se vocês sabem dessa propriedade de radiação aqui, mas lembrem disso, ó. Tem um x, aqui tem um raiz, aqui tem um b, aqui tem um a. Isso aqui é x elevado a dividido por b, ou seja, esse b aqui ele passa como sendo um denominador dessa fração, certo? Então, você pode trabalhar com essa fração aqui, certo? Então, ó, um x elevado a b sobre a, ou colocar assim, m sobre n, é a raiz enésima de x elevado a m. Aí aqui é o que ele vai fazer, ó. Esse raiz quarta de t elevado a 20 vai se transformar em t elevado a 20 sobre 4, vai ser t elevado a quinta, certo? Então aqui vai ficar assim, limite de t elevado a quinta menos 1. E no de baixo, raiz quinta de x. Mesma coisa, né? Raiz quinta de t elevado a 20. T elevado a 20 sobre 5, t elevado a 4. T elevado a 4 menos 1. Agora só que tem um detalhe. O x tende a 1, você vai ter que trocar a letra. Se x tende a 1, o t tende a quanto? Ó, x é igual a t elevado a 20. Se o x for 1, o t dá quanto? Quando x tende a 1, o t tende a quanto? Um também. Exatamente. É como se nós tivéssemos feito isso. Ó. Se x é 1, então implica que t elevado a 20 é igual a 1. Implica que t seria a raiz 20ª de 1. Que dá 1. Que é potência que é a raiz de 1 dá 1. Então aqui fica t tendendo a 1. De toda forma, ainda existe o problema. Ele fez essa mudança aí apenas para trabalhar com o polinômio sem usar a raiz.
Fica t à quinta menos 1 sobre t à quarta menos 1. Aí aqui é onde vocês vão ter que fazer o seguinte. Você pode simplificar fazendo uma divisão de polinômios. Deixa eu colocar aqui na lousa aqui embaixo e depois eu volto para lá. T à quinta menos 1, eu vou dividir por t menos 1. Divisão de polinômio. T à quinta dividido por t dá t à quarta. T à quarta vezes t dá t à quinta. Se traz com sinal negativo. T à quarta vezes menos 1 dá menos t à quarta. Vem para cá, mais t à quarta. Passa o traço, esse cancela esse. Fica t à quarta menos 1, descendo esse. T elevado à quarta dividido por t dá t ao cubo vezes t à quarta. T traz negativo, muda o sinal. T ao cubo menos 1 dá menos t ao cubo. Faz para cá, mais t ao cubo. Esse cancela esse, fica t ao cubo menos 1. Olha lá. T ao cubo dividido por t dá mais t ao quadrado. Aqui dá t ao cubo menos t ao quadrado vezes menos 1. Dá menos t ao quadrado, vem para cá, t ao quadrado. Esse cancela esse. T ao quadrado menos 1. T ao quadrado por t dá mais t. T ao quadrado vezes t ao quadrado dá menos. T vezes menos 1 dá menos t, vem para cá mais t. Esse cancela esse. A t menos 1. T menos 1 dá para dividir por t menos 1 todo. Então, dá 1. Por quê? T por t é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1, vem para cá, mais 1. E 1 vezes t é menos t. Então, aqui ficaria menos t mais 1, que o resto é 0. Ou seja, o t à quinta menos 1 pode ser escrito como t menos 1 vezes t à quarta mais t ao cubo mais t ao quadrado mais t mais 1. Alguém arrisca quem é o t à quarta menos 1? Pela lógica aí, seria quem? Diga aí. Acho que só deve acrescentar o t à quinta, né? E o resto? Não, vai diminuir 1 grau, né? É. Ó, É isso mesmo, professor. t menos 1. Ó, isso aqui é a quinta. Então fica t menos 1 vezes t à 4, 3, 2, 1, t e 1. Esse aqui é 4, vai diminuir 1 grau. T a 3 mais t ao quadrado mais t mais 1. É isso? É, exatamente. Sim. Vamos voltar para cá. Então significa que isso aqui é o limite, quando t tende a 1, de t menos 1, aí t 4, t ao cubo, t ao quadrado, mais t mais 1. Sobre t menos 1, aí t ao cubo, t ao quadrado, t mais 1. O t menos 1 com t menos 1, quando o limite, quando t tende a 1, a gente sabe, t tendendo a 1 não é 1, é t diferente de 1, então você pode cancelar. Então fica igual o limite, t à quarta, mais t ao cubo, mais t ao quadrado, mais t mais 1. Sobre t ao cubo, mais t ao quadrado, mais t mais 1. Isso tudo quando t tende a 1. São dois polinômios, agora não tem nenhum problema, é só substituir. Fica 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. Debaixo do mesmo jeito. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então dá 4. Então dá 5 quartos. É isso aí? Estão vendo aqui? Tampo sim. É isso mesmo. Ele substituiu. Botei a quinta menos 1. Ó, t menos 1 cancela t menos 1. Aí ficou essa conta que a gente acabou de fazer lá. Substituir por 1. E você encontra os 5 quartos.
claro? Ficou? Beleza. Eu ia começar os limites laterais, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Eu gosto de diminuir um pouco o tempo, porque senão fica muito cansativo. Assim, a gente começar de 1h30 até as 4, dá para fazer tranquilo até as 3. Então eu vou fazer mais ou menos nessa média. Só que um dia ou outro eu vou passar até 3h30 ou até as 4. Vai ter dia que vai dar certo a gente fazer até mais tarde. Mas eu acho que por enquanto tá bom. Só que eu vou deixar aqui uns exercícios para vocês praticarem, né? Vocês não podem ficar só passivamente acompanhando a disciplina, não, porque se for assim, vocês não vão para frente. Lembra que eu deixei vários exercícios na última aula do outro capítulo? Eu não sei se vocês estão fazendo, mas eu sugiro que façam. Se eu fosse você, eu fazia. Lá no final do capítulo, ele sempre põe os exercícios. Vamos lá. Aqui. São de exercícios. Então, com esse valor de hoje, você já pode fazer essas primeiras questões. Ó. Calcula os limites. Certo? Esse usando tabelas que ele diz, é só usando aquelas propriedades. Okay? Aqui é um polinômio. Então, qual é o limite? O limite de 3 vezes 1 menos 8. Estende a 1. Aliás, nem precisa estar isso, mas 3 vezes 1, 3. Menos 8, menos 5. Então, já fez. Aqui, 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. E aí vai. Aqui, o 4. Dá algum problema? Dá não. 5 vezes 4 mais 2. 2 vezes 4, 8. Mais 3. 20 menos 2. Aliás, mais 2. 20 mais 2. 20 mais 2 dá 22. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. 22 por 11 dá 2. Aí sai calculando. Aí os que dá certo é só usar a propriedade. Quando chegar em um que não dá para usar a propriedade, tem que simplificar. Aí você vai ter que simplificar. Certo? Professor, esse PDF tá lá no grupo? Tá no Google Sala de Aula. Eu pus ele como Ah, material. Porque, para falar a verdade, até agora o único material que eu coloquei foi ele, né? Eu não estou colocando os links dos vídeos, porque os vídeos eu estou gravando, estou colocando lá no YouTube. Certo? Então, eu já coloquei aí para vocês o link dos vídeos do YouTube. Vocês podem assistir lá as aulas novamente. Aí não achei necessário ficar só postando no Google Sala de Aula. Colocar 2, 3 lugares, vocês já sabem já. certo. E com relação às questões, professor, porque acabou que eu tive que sair um pouco mais cedo e eu perdi as últimas anotações De agora? das questões que é para resolver aí dessa. Não, eu tô falando agora. Essas primeiras questões aí. 1, 2, 3, 4. Ah, então até a questão 4, no caso. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui se dá para avançar até mais para frente. Assim, com a aula de hoje já dá para você fazer. Até eu vejo que tem muitos exemplos. Não é preciso você fazer todos. Aqui vai ficar exercício demais. Mas você pode escolher alguns aí para praticar. O importante é praticar. Assim, eu digo logo uma coisa. Se vocês ficarem só assistindo a aula e não abrir um caderno, não pegar um papel para praticar o que a gente faz na aula, vocês não vão aprender. Certo? E vocês vão precisar de cálculo 1 até o último dia de aula aí, que vocês saírem do curso de física. Quase tudo quanto é disciplina aí, vocês vão precisar de cálculo 1. Então, pegue aí, assim, organize seu tempo para tirar um pouquinho que seja do dia. Eu só tenho 10 minutos, eu só tenho 15, eu tenho 20 minutos, eu tenho meia hora. O tempo que você tiver livre, todo dia, faça um pouquinho lá de exercício, que você mantém a disciplina em dias e fica bem organizado. Você tirar ali meia hora todo dia para resolver uns exemplozinhos rápidos, a disciplina vai fixar na sua cabeça, os exemplos vão fixar e você vai conseguir, tranquilamente dar de conta da disciplina, né? Vai conseguir tranquilamente. Certo? Lembrando que nós vamos fazer alguma avaliação também, né? E deve ser em setembro já. A avaliação, eu devo passar algumas listas para vocês resolverem entregar e talvez uma atividade online, tipo assim, aqueles questionários onde eu passo a questão aqui na hora, aí vocês ficam resolvendo aí e respondem na mesma hora e me mandam. E a gente lembra que esse período é curto, né? Os semestres estão mais curtos, então
Você não pode dormir no ponto, não. Tá tranquilo aí? Assim, professor. Pois beleza. Qualquer dúvida, alguma coisa em relação à disciplina, material, coisa do tipo, vocês podem me perguntar lá no grupo do Cálculo 1, né, no WhatsApp, e eu respondo. Na próxima aula eu vou falar de limites laterais e algumas coisas que têm a ver com propriedades de limites, certo? Talvez a gente faça umas 3 aulas de limite ou mais. E quando eu gravar as aulas que eu prometi, essas aulas extras, que são para complementar, aí eu aviso no grupo do WhatsApp. Ó, pessoal, o link aqui de uma gravação extra e tal. Aí eu ponho lá no YouTube também e aí aviso para vocês assistirem. Pois é isso, então. A gente se encontra na sexta-feira. Valeu, professor. Boa tarde. Certo, Valeu, boa professor, boa tarde. tarde. Valeu, boa tarde.